Como um setor que emprega milhões de pessoas simplesmente não consegue mais encontrar trabalhadores. Durante décadas, o supermercado foi o primeiro emprego de milhões de brasileiros. Hoje, ele enfrenta um paradoxo inquietante. Nunca houve tantas lojas e nunca foi tão difícil encontrar gente disposta a trabalhar nelas. Estamos falando de um dos setores mais importantes do país, presente em quase todas as cidades, responsável por milhões de empregos. Mesmo assim, algo começou a falhar. As vagas continuam abertas, as portas continuam girando, mas as pessoas simplesmente não entram. As consequências já são visíveis: inaugurações adiadas, equipes reduzidas e um buraco que cresce no coração de um setor essencial. E isso acontece justamente no momento em que o desemprego está no menor nível da história recente. Se tem menos gente sem trabalho, por que falta trabalhador? Será que ninguém quer mais trabalhar? Ou será que o problema está no modelo que nunca mudou? Como um símbolo de estabilidade virou sinônimo de última opção? Se as pessoas não estão nos mercados, onde elas estão? E mais importante, por que decidiram não estar ali? O atendimento ao público eu tenho direto, assim, tanto presencial como marketing, telemarketing. Para mim, qualquer função ali na área administrativa, eu estou apta a fazer. Em média, na rede hoje, 10 vagas, né? E eu não consigo contratar. Para você ter uma noção, eu contratei 2 funcionários há 15 dias atrás, um já saiu, o outro já não está vindo. Durante décadas, o supermercado foi quase um rito de passagem no mercado de trabalho brasileiro. Para milhões de jovens, o primeiro crachá veio acompanhado de funções simples, repetitivas e essenciais: operador de caixa, repositor de mercadorias, atendente de balcão. Era ali que se aprendia a cumprir horários, lidar com o público e receber o primeiro salário formal. Esse papel não era pequeno. O setor supermercadista cresceu junto com a urbanização do país e se tornou uma das maiores engrenagens de emprego do Brasil. Hoje, são cerca de 400 mil lojas espalhadas pelo território nacional, empregando aproximadamente 3 milhões de trabalhadores, direta e indiretamente. Poucos setores têm essa capilaridade e essa relevância social. O funcionamento desse sistema sempre dependeu de um modelo de trabalho bastante específico: jornadas extensas, escala 6x1, presença obrigatória em finais de semana e feriados, tarefas físicas e repetitivas. Por muito tempo, isso foi aceito como parte do jogo, especialmente em um cenário de alto desemprego e poucas alternativas. O problema é que esse modelo foi desenhado para uma realidade social, econômica e cultural que já não existe. O supermercado continuou funcionando do mesmo jeito, mas o mundo ao redor mudou. E quando um setor não acompanha essa mudança, ele começa a perder sua principal matéria-prima: pessoas dispostas a ocupar essas vagas. Os números ajudam a dimensionar a crise. Segundo levantamentos recentes, cerca de 70% das vagas consideradas essenciais no setor supermercadista estão abertas. Funções básicas como caixa, atendente e repositor simplesmente não encontram candidatos suficientes para serem preenchidas. O resultado é um déficit acumulado de aproximadamente 357 mil vagas em todo o país. Essa escassez já gera efeitos concretos. Redes têm adiado inaugurações de novas lojas não por falta de capital ou demanda, mas por falta de trabalhadores. É um sintoma claro de que o problema deixou de ser pontual e passou a afetar a expansão do próprio setor. Ao mesmo tempo, o Brasil vive um cenário inédito. A taxa de desemprego chegou a 6,6%, a menor da história recente. Isso significa que há menos pessoas desesperadamente buscando qualquer vaga disponível. Pela primeira vez em muito tempo, parte dos trabalhadores pode escolher e está escolhendo. Uma dessas escolhas é a migração para o trabalho informal, especialmente para aplicativos de entrega e transporte. Ex-funcionários de supermercados relatam que, com poucas horas de trabalho por dia, conseguem ganhar mais do que receberiam em uma jornada longa, física e rígida no varejo alimentar. E, talvez o mais importante, sem trabalhar aos sábados, domingos e feriados. A comparação é cruel para o setor.
Enquanto o salário médio no supermercado gira em torno de R$ 2.000, exigindo esforço físico constante e escalas inflexíveis, o trabalho por aplicativo oferece autonomia, controle do próprio tempo e uma percepção maior de liberdade, mesmo sem garantias formais. Além da remuneração, existe um fator simbólico. Trabalhar em supermercado passou a ser visto como algo provisório, pouco valorizado socialmente e sem perspectiva clara de crescimento. Isso afasta principalmente os mais jovens, que não enxergam essas vagas como um caminho, mas como um beco sem saída. A mensagem que emerge dos dados é direta. Não falta gente no Brasil. Falta gente disposta a aceitar esse pacote específico de condições. O problema não é quantitativo, é qualitativo e estrutural. Diante desse cenário, uma frase ganha força: ninguém quer mais trabalhar. Tinha dois tipos de pessoas dando opinião, né? Sempre tem. O primeiro tipo de pessoa falava que também, né, com Bolsa Família, vale gás, pé de meia, sei lá, energia de graça, ninguém vai querer trabalhar mesmo. E o segundo tipo de pessoa dizia mais ou menos assim: pô, não é que falta o trabalhador, é que falta vergonha para pagar o que vale o trabalho. Ninguém quer trabalhar por uma merreca e principalmente na escala 6x1. Ela aparece em comentários, manchetes e discursos políticos, porque simplifica um fenômeno complexo e desloca a responsabilidade do sistema para o indivíduo. Mas os dados desmontam essa narrativa. As pessoas continuam trabalhando, só não estão aceitando vínculos rígidos, jornadas extensas e baixa remuneração quando existem alternativas, ainda que informais, percebidas como melhores. O trabalho não desapareceu, ele apenas mudou de forma. Essa mudança é especialmente visível entre as novas gerações. Flexibilidade, autonomia e equilíbrio entre vida pessoal e trabalho deixaram de ser bônus e passaram a ser requisitos. Setores que ignoram isso enfrentam dificuldade crescente para atrair e reter talentos. O Contrato da Consolidação das Leis do Trabalho, criado em 1943, foi pensado para uma economia industrial, previsível e hierárquica. Hoje, ele convive com um mercado fragmentado, digital e altamente flexível. Não é que o modelo seja inútil, mas ele claramente não conversa mais com todos os perfis de trabalhador. Chamar isso de preguiça é uma leitura superficial. O que existe é uma incompatibilidade crescente entre o que o setor oferece e o que os trabalhadores esperam receber em troca do seu tempo e esforço. Diante da crise, o setor não ficou completamente parado. Iniciativas como o programa Varejo Contrata buscam ampliar o acesso ao emprego no varejo alimentar, mirando públicos historicamente menos incluídos, como jovens em busca do primeiro emprego, pessoas com deficiência, imigrantes e refugiados. Há também parcerias institucionais, como o acordo entre a Associação Brasileira de Supermercados e o governo federal para a inclusão de egressos do serviço militar obrigatório no mercado de trabalho. A ideia é ampliar o funil de recrutamento em um momento crítico. Especialistas defendem que o setor precisa repensar sua proposta de valor ao empregado, cuidando da cultura organizacional e alinhando discurso e prática para tornar as vagas mais atraentes. O problema é que essas iniciativas esbarram em limites claros. Aumentar salários de forma significativa, flexibilizar escalas e reduzir jornadas envolve custos e mudanças estruturais que muitas empresas ainda resistem em enfrentar. Assim, as soluções existem, mas ainda orbitam o problema sem tocar diretamente no seu núcleo. Voltando à pergunta inicial, de quem é a culpa? Os dados mostram que não se trata de falta de caráter, preguiça ou desinteresse coletivo pelo trabalho. Trata-se de um descompasso profundo entre um setor essencial e uma nova realidade do mercado de trabalho. Os supermercados continuam operando com a lógica de um mundo que já mudou. Jornadas, benefícios, cultura e narrativa precisam ser repensados se o setor quiser voltar a ser uma porta de entrada e não uma última opção. Enquanto isso não acontece, os trabalhadores seguem fazendo o que sempre fizeram ao longo da história, adaptando-se, mudando de caminho, buscando alternativas. Porque, no fim das contas, a frase que resume esse impasse é simples e incômoda. Enquanto o trabalho não mudar,
o trabalhador continuará mudando de caminho.